Toledo, essa semana saíram notícias sobre a letalidade policial, ou seja, as mortes cometidas pela polícia em serviço e fora de serviço também. Uhum. E você se debruçou sobre esses números e sobre esses métodos, porque esses números não são registrados à toa. Exatamente, Thaís. A questão é a seguinte, a gente fica dando as notícias e somos poucos os que damos as notícias do aumento da letalidade policial no estado de São Paulo, mas a impressão que eu tenho é que se a gente fica só nos números, a gente não consegue transmitir o quadro todo, não consegue passar a história que tem por trás deles. Mas eu vou começar pelos números porque eles são muito impressionantes. Existe um site do Ministério Público Estadual de São Paulo, um grupo que se dedica exclusivamente a medir a letalidade policial e acompanhar o que a polícia faz. O grupo chama-se GAESP, que é o Grupo de Atuação Especial da Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial, e eles mantêm uma página na internet com todos os dados dos mortos pela polícia, pelos vários tipos de polícia, se a morte foi cometida enquanto o policial estava a serviço, ou se quando ele estava de folga. Portanto, lá dá para fazer um acompanhamento dia a dia. Eles atualizam diariamente esses dados. E o que a gente descobriu olhando essa página? A gente vê um movimento estranhíssimo, que até entre 2017 e 2020, por exemplo, que é o período mais antigo que tem nesse site, a quantidade de mortos pela polícia em São Paulo era altíssima, era acima de 800 por ano, e isso começa a ter uma queda muito abrupta a partir de 2021. O que aconteceu em 2021? Durante o governo Dória, ainda, são implementadas as câmeras nas fardas dos policiais militares. E não por coincidência, o número de mortes cai. Pra você ter uma ideia, em 2020 foram 856, em 2021 já tinha caído para 622. E isso porque não foi adotado logo no começo do ano, foi adotado no meio do ano. No ano seguinte, o último ano do governo Dória, já não era nem mais o Dória, já era o Rodrigo Garcia, o governador, as mortes caíram para 477. Quer dizer, quase caíram praticamente a metade em 2 anos, graças, ao que tudo indica, à adoção das câmeras corporais nas fardas dos policiais militares. Entra no governo o Tarcísio de Freitas, lembra que na campanha eleitoral ele tinha dito que ia acabar com as câmeras, ia tirar as câmeras das fardas dos policiais, voltou, Ele ia quis mais. acabar, daí teve uma reação pública expressiva, ele recuou. Exato. Diz que ia manter, mas aí quando assume, assim que dá, ele muda essas câmeras, né? E põe câmeras bem menos tecnológicas. Ou mais tecnológicas. Depende do ponto de vista, né? O que ele faz é, num primeiro momento, dizer que vai rever, que vai estudar, tal, mas nomeia como secretário da Segurança Pública o Guilherme Derrite, que é um ex-oficial da Rota, que é uma das tropas mais letais da Polícia de São Paulo, ele próprio também faz parte dessa estatística, e imediatamente as mortes pela polícia voltam a crescer. Elas estavam caindo e voltam a crescer. E ao longo dos últimos 2 anos, quase 2 anos, né, 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses, a política em relação às câmeras mudou. Ele fez uma nova licitação pública, está em processo de trocar as câmeras que já existiam, uma nova tecnologia, muito blá blá blá, mas o fato é que teve uma mudança fundamental. As câmeras antigas tinham um acionamento automático. No momento que ele tirava lá do estojinho onde ficava carregando e colocava na farda, ela ligava sozinha e isso mudou. Agora o acionamento é feito pelo policial. Uhum. E aí muda tudo, né? Uhum. Porque se ele não quiser gravar alguma coisa, basta ele apertar um botão. Ou não apertar um botão, melhor ainda, né? O resultado disso foi que as mortes foram crescendo. E esse ano já estão em 663 e o ano ainda faltam mais de 2 meses para terminar. Sendo que no ano passado inteiro foram 537. Mas a estatística fica mais constrangedora, ou não, depende do ponto de vista, né? Se a gente compara os primeiros 9 meses do ano de 2024, né, janeiro a setembro, fechado, porque outubro ainda não terminou, então eu preferi não comparar. Então a gente compara os primeiros 9 meses de 2024 com os primeiros 9 meses de 2022, que foi o último ano do governo anterior, né, onde valia a política antiga de uso das câmeras. O crescimento foi de assustador
157% nas mortes cometidas por policiais enquanto estavam em serviço. Essa informação é particularmente importante, né? Porque em serviço os índices são maiores do que fora de serviço. Exatamente. E é curioso, porque se a gente pega os PMs, e aí eu só estou falando de PM porque os policiais militares são os únicos que têm câmera na sua farda, né? Então, se a gente pega exclusivamente os PMs, nesse período de janeiro a setembro de 2024, no total foram 545 mortes, dessas 472 cometidas enquanto eles estavam trabalhando fardados, né? E 73 enquanto eles estavam sem farda de folga. Se a gente olha para o que aconteceu com as mortes durante o período de folga, elas caíram. Foram 90 em 2022 e foram 73 esse ano. Aí eu fui perguntar para a Samira Bueno, que é a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e uma pesquisadora especializada justamente em letalidade policial. A tese de doutorado da Samira ela passou semanas e semanas dentro do presídio Romão Gomes, que é onde ficam presos os policiais militares, justamente entrevistando policiais que estavam lá por terem matado pessoas. E o que ela conta é que, primeiro, os policiais que estavam lá por conta de terem matado pessoas e terem sido condenados por isso, ou seja, por homicídio doloso, tinham um status dentro da cadeia maior do que os que tinham cometido outros tipos de crime. E, por incrível que pareça, quem tinha matado mais tinha mais status. Isso é um pouco um reflexo de uma cultura da corporação que não fica restrita ao presídio, se expande a todos. Os oficiais, alguns deles, como o próprio Derrite e tantos outros, se orgulham de dizer: matei 4, matei 5, não lembro quantos matei, né? E a corporação valoriza isso. Por conta disso, conversando com a Samira, ela me contou que agora, no mês passado, participou da banca de avaliação de uma dissertação de mestrado de uma pesquisadora, advogada e pesquisadora na São Francisco, né, que é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Débora Narmanovic. E a Débora fez um mergulho que eu nunca tinha visto igual nos dados sobre letalidade policial. O que ela revela? Ela pediu ao Conselho Nacional de Justiça que mandasse para ela todos os dados de todas as mortes cometidas por policiais no estado de São Paulo entre 2015 e 2020, 5 anos. E mandaram para ela nada mais, nada menos do que 1.823 boletins de ocorrência envolvendo mortes de pessoas cometidas por policiais. E ela estudou os 1.823 boletins e tudo o que aconteceu depois com esses boletins, que é essa grande novidade. Ela fez um funil, ela foi vendo, bom, isso daqui gerou um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência gerou um inquérito policial? Esse inquérito policial gerou alguma decisão de algum juiz? Os policiais foram denunciados? E foi até o final, até o tribunal do júri. E aí os números são estarrecedores e, ao mesmo tempo, esclarecedores. O que eles esclarecem? Para começar, dos 1.823 boletins de ocorrência registrando mortes cometidas por policiais, se referem a 2.079 mortes, ou seja, teve ocorrências em que a polícia matou mais de uma pessoa, né? Então, desses 1.823 BOs, já tem um primeiro grande mistério, porque apenas 1.293 se transformaram em inquéritos policiais, seja na Polícia Civil, a grande maioria, seja na Polícia Militar, ou mesmo inquéritos do Ministério Público, ela contabilizou tudo. Ou seja, 29% dos boletins de ocorrência somem. Estão num buraco negro. Pode ser que sejam casos em segredo de justiça, mas seria uma minoria, pode ser... Ninguém sabe. A Débora não conseguiu descobrir porque não tem como, não faz parte do rol de dados, né? E o Conselho Nacional de Justiça mandou todos os dados para ela.
Então já é um primeiro mistério, 29% some. Então você é um policial, você matou alguém, você tem apenas 71% de chance de o seu caso virar um inquérito, o que deveria ser 100%, que é o que a lei manda, né? Mas aí, então, vamos nos ater aos 1.293 que viraram um inquérito. Desses, 1.102 foram arquivados. Arquivados. Teve a investigação policial do Ministério Público e o Ministério Público resolveu não apresentar denúncia contra os policiais. 1.102. 821 foram inquéritos policiais arquivados, 98 foram inquéritos policiais militares, né, os chamados IPMs, e 183 ela, aspas, arquivou porque não achou nenhuma movimentação no processo. Tá, o processo ela deu por arquivado. Deu por arquivado, que o negócio sumiu. E no final, o Ministério Público só apresentou 122 denúncias. Então a gente saiu de 1.823 boletins de ocorrência que mataram sobre a morte de 2.079. Pelo processo foram caindo a grande maioria, sobraram 122 que foram efetivamente denunciados pelo Ministério Público. Daí eu perguntei para Débora, por quê? E ela perguntou para os policiais, ela perguntou para os promotores por que a grande maioria fica pelo caminho e não vira nem denúncia, são arquivados. Tem várias explicações. Se é um IPM, a chance de não dar em nada é muito grande. Se a investigação é feita pelos próprios policiais militares. Se é feita pela Polícia Civil, ela diz que tem perícia, eles efetivamente investigam, só que o que os policiais contam para ela off the records, né? Ou seja, não estão sendo gravados. Não estão sendo registrado o nome deles. Olha, quem mata sabe matar, porque não deixa rastro. Uhum. Eles fazem isso em lugar que não, em geral, onde não tem câmera. Vamos lembrar que o trabalho da Débora vai até 2020, portanto, até o fim do período de maior letalidade, quando não havia câmera na farda dos policiais. Levam para um lugar que não tem testemunha, fazem de um jeito que não tem pista, não tem materialidade e não tem ninguém denunciando e, portanto, o Ministério Público não tem provas. Não tem como denunciar. Exatamente, para apresentar. Isso é a imensa maioria. Bom, e os 122 casos que foram efetivamente denunciados pelo Ministério Público? 62 foram absolvidos. De cara, pelo juiz. Isso é a primeira fase, né? 62 já foram ou porque foram impronunciados, ou porque o juiz deu uma absolvição primária, 16 dos casos, outros foram desclassificados, quer dizer, não é homicídio doloso, entrou como outra tipificação criminal, e tem 33 que ainda estão em andamento, tá? Efetivamente, só 60, vamos lembrar, começamos com 1.823, só 60 sobraram para ir efetivamente a júri, que é a chamada pronúncia, né? O juiz disse, esse é um caso que é homicídio doloso e precisa ser julgado pelos seus pares, então vai ter um júri, o tribunal do júri, que vai julgar esses casos. Só sobraram 60. E desses 60, quantas condenações você acha que teve? Impossível ver sua cola aí no seu caderno amarelão. A Thaís está espichando o olho para olhar aqui no meu amarelão, que é o meu blocão de notas, e foram apenas 20 condenações. E dessas condenações, Thaís, terço. Devo dizer que foram apenas 16 pessoas, porque foi condenado 4 vezes por 4 assassinatos, que é um policial militar que é chamado de serial killer, porque ele matava na zona sul de São Paulo Eduardo Michelino, o famoso Tartaruga, né? O número assustador é que se você é um policial militar e você mata uma pessoa no estado de São Paulo, você tem 1,5% de chance de ser condenado pela justiça. Impressionante, tô legal. Por incrível que pareça, ainda é melhor do que no Rio. No Rio de Janeiro, outra pesquisadora achou um caso de condenação? De júri, que foi a júri de policial militar que matou alguém e foi julgado pelo tribunal do júri e foi absolvido. Eu fiz uma outra conta, e aí não está na contabilidade da Débora, então se tiver erro, a culpa é minha, que é o seguinte: a gente começou com 2.079 corpos, né? 2.079 pessoas mortas por policiais. E terminamos com 16 pessoas presas pela justiça e condenadas. Então, se você faz essa conta, dá mais ou menos
uns 160 mortos, 160 pessoas enterradas para cada pessoa no presídio. Então, a impunidade é um grande estímulo. Não devemos colocar tudo isso na conta da impunidade, é claro. Os policiais trabalham, sem dúvida nenhuma, isso a própria Débora insiste e fala, isso é importante de dizer, sob grande tensão. Eles estão correndo risco diariamente, tem enfrentamento de fato, tem policial que enfrenta bandido armado, que atira contra eles, que tenta tomar a arma deles, etc. E isso não pode ser negado. E é importante a gente entender que isso existe, que esse clima de medo e temor e apreensão é prevalente, porque isso ajuda a criar o espírito de corpo dentro da corporação militar, da polícia militar, em que um depende do outro para sobreviver e vai se defender, né, até a morte por causa disso. Agora, apesar dessas circunstâncias, também está claro que sem haver uma cultura que valide a letalidade, isso não aconteceria. E ela chama atenção, ela assistiu vários julgamentos. Ela diz que o espírito de corpo chega até no tribunal do júri, porque na plateia praticamente só tem policiais militares. E o júri está vendo, porque o advogado de defesa fala, olha, aqui estão os heróis, os policiais, Sei, etc. Ele anuncia a presença dos policiais no julgamento. Anuncia. Ela falou que ela mesma se sentiu intimidada em tomar nota de tantos policiais que havia assistindo o julgamento, como ela estava. E o discurso dos advogados, e às vezes do próprio promotor e do juiz, é de tratar os policiais são heróis, que estão lidando com bandidos, estão colocando a sua própria vida em risco e, portanto, não é justo que eles sejam condenados. Ela chegou a ver um promotor dizendo que se fosse jurado não condenaria. O promotor, o cara da acusação, né? Uhum. E ela entrevistou também os jurados. E os jurados, muitas vezes, têm muito mais empatia com os policiais, não só o temor, mas também tem empatia justamente por essa situação. E ela diz, quem está lá no júri não sabe que no conjunto os policiais mataram 2.000 pessoas. Ela só está vendo aquele caso específico e está vendo as circunstâncias. Sim, claro. O problema disso, me parece, Toledo, é que com um argumento legítimo de entender o contexto do trabalho dos policiais, os riscos aos quais eles estão submetidos, é você generalizar esse argumento para justificar uma proteção corporativa em casos que não se aplicariam esse argumento. E eu acho muito interessante o que você está trazendo, porque 2, 3 semanas atrás, na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, teve uma discussão sobre um projeto do deputado Ivan Valente, que é do PSOL aqui de São Paulo, para a criação de um Índice Nacional de Esclarecimentos de Homicídios, não só praticados por policiais, mas os homicídios em geral. E ele queria trazer uma sistemática de transparência ativa sobre esclarecimentos de homicídio no país, porque, segundo ele, a taxa é muito baixa. E a Comissão de Segurança Pública, ela é dominada pela bancada da bala, tem muito policial e militar no controle da comissão. E com argumentos que também desvirtuam o debate, eles arquivaram sumariamente o projeto, dizendo que isso era para dar a senha para bandido, abrir segredo de processo sigiloso de esclarecimento de crime, que não era disso que se tratava, tinha uma metodologia aprovada pelas organizações de segurança pública. Então, acho que tem essa dificuldade aí de não escorregar em casca de banana. Você tem toda a razão, e justamente o trabalho que a Débora fez, ele tem um enorme mérito, porque justamente ela conseguiu decifrar esse funil e chegar nesse percentual de 1,5%, que não existe nem para homicídio direito, não sistematicamente. O projeto tem muito mérito, o projeto do Ivan Valente, porque tinha, né? Já sepultar, já foi morto também. Porque é uma maneira de você ter um indicador se a justiça está sendo mais ou menos eficiente. Agora, eu queria só pontuar para terminar, já falei demais, mas eu acho que é importante. Do mesmo jeito que você não educa uma criança sozinho, né? Precisa de uma vila inteira, você não chega nesses números de letalidade policial sem a participação de toda a sociedade. Porque não é só a corporação, os policiais militares. Primeiro, não é um policial, não é um grupo de policiais, não é só a corporação da Polícia Militar, não é só o secretário da Segurança Pública, não é só o governador. São todos eles, e faz diferença, né? Faz muita diferença ser o Tarcísio, não ser o Dória ou o Rodrigo Garcia. Um fez cair a letalidade, outro fez aumentar. Mas é a sociedade como um todo, porque dá voto, né? Basta ver a Polícia Militar da Bahia, governada pelo PT já há décadas, e tem uma das maiores taxas de letalidade do Brasil.
Por quê? Não vão admitir, vai dar voto. A Débora, entrevistando os jurados, pôde constatar, há uma simpatia com esse tipo de ação policial, porque as pessoas vivem em insegurança, acham que quem está morrendo é bandido. Agora, só que a democracia é assegurar o direito, não é a vontade da maioria imperando sobre a minoria e vai falar, então agora eu ganhei, tenho maioria, vou acabar, você não vai poder mais votar, aliás, você não vai poder nem viver mais. Não é isso não é democracia, né? Democracia é justamente o direito de assegurar o direito das minorias, porque essa minoria na eleição seguinte pode virar maioria, né? Uhum. Eu acho que você falou bem e deu boa deixa pra gente ir para o próximo bloco, que é exatamente sobre isso. Muito bom, vamos lá.